Olá, pessoal. Então, retomando nossos estudos sobre neurociência. Agora vocês vão ver que a imagem está um pouquinho ruim, que eu estou gravando pelo computador, para ver se eu consigo compartilhar a tela do meu computador com vocês, para que seja possível visualizar algumas imagens e ficar um pouco mais fácil de compreender o que eu estou explicando. Bom, a gente viu no último vídeo, então, que existiu ali uma caminhada para a gente chegar até o que a gente tem hoje de neurociência. Aí está um breve resumo do que eu falei no último vídeo, que foi o passo a passo ali, vamos dizer, né? O que cada um foi contribuindo para chegar até onde a gente está hoje com a neurociência. Bom, e aí existiram dois casos muito importantes que permitiu que fizessem grandes descobertas para a neurociência, que foi o caso do Phineas Cage e HM. Bom, o Phineas Cage, ele era, este senhor aqui, ele era um engenheiro ferroviário, ele era uma pessoa extremamente educada, responsável, cordial, aquele homem para casar. E ele sofreu um acidente de trabalho lá na ferrovia, onde ele estava atuando. E aconteceu uma explosão, e na explosão, essa barra de ferro que ele está segurando atravessou o crânio dele dessa forma representada neste desenho. Então, ela entrou no topo do crânio e atravessou aqui, próximo embaixo, né, da bochecha. Bom, como essa barra de ferro era resultado, que voou, né, entrou no crânio dele, era resultado de uma explosão, ela estava muito quente. Então, por onde ela foi passando enquanto atravessava o crânio, foi cauterizando os vasos. E aí, ele não teve uma hemorragia, ele não teve ali um grande sangramento, nem nada. Então, ele não perdeu a consciência, ele ficou ali, vamos dizer, entre aspas, normal, né, porque ele estava consciente, estava andando, falando. E ele foi para o hospital, tal, e foi tratado, foi removida a barra, como a gente consegue ver nessa foto, né? Ele segurando a barra. E quando ele recebeu, né, a alta e retomou as atividades dele, começaram a perceber que o Phineas ele estava com alguns comportamentos diferentes. Ele era educado, ele começou a ficar mal educado. Ele era responsável, ele começou a se tornar uma pessoa impulsiva. Então ele começou a ter ali xingar as pessoas, ter comportamentos desrespeitosos, comportamentos inapropriados e tal. E ele chegou a perder o emprego, chegou a trabalhar, inclusive, até naqueles circos de horror que existiam nessa época, né? Onde pessoas que tinham ali alguma anomalia, alguma deformidade e tal, ficavam ali expostas para os outros. Ele chegou a trabalhar, inclusive, nesse circo. E se tornou uma pessoa com uma personalidade totalmente diferente. Bom, então esse caso foi muito importante para a neurociência, porque permitiu que fosse estudado uma área do cérebro que até então não sabia que existia, que é responsável pela nossa personalidade, pelas interações sociais, a tomada de decisão ali dos comportamentos mais adequados a serem tomados e tal, que é o lobo frontal, que é exatamente aqui na frente, onde a barra atravessou. Então, descobriu que como o Phineas, né, teve essa lesão nessa parte do cérebro e a partir daí ele teve essas mudanças de comportamento, então descobriu que essa parte era responsável por essa questão da personalidade, da interação social. O segundo caso é do HM, que ele era um menino de 7 anos, ele estava andando de bicicleta, sofreu um acidente e passou a ter crises epiléticas. Bom, e foi levado a vários médicos, e ninguém conseguia resolver o problema. E nessa época era muito comum ter aquelas lobotomias, cortar partes do cérebro, enfim. E aí o médico sugeriu de fazer a remoção bilateral da área que é o hipocampo e a amígdala. Bilateral, o que é? Nosso cérebro ele tem, né, o hemisfério direito e esquerdo, e tanto o hipocampo quanto a amígdala também estão nessas duas partes. Então, bilateral seria ali remover dos dois lados. A gente vai ver mais para frente as partes do cérebro. Enfim, e aí removeram então bilateralmente a parte do hipocampo e da amígdala do HM. E o menino, né,
quando na verdade aconteceu isso, ele já estava um pouco mais velho, ele se tornou incapaz de aprender novas informações. Por quê? Removeram a parte que é responsável por criar novas memórias. Então, esse caso foi importante porque descobriu-se que essas partes, elas integradas com outras partes e tal, elas são responsáveis por aquisição de novas memórias. Então, por exemplo, eu explicava para ele o caso do Phineas Cage, não ia para a memória, entendeu? Ele não construía essa nova memória, então ele não aprendia. Então, ele ficou incapaz de compreender, de adquirir novos aprendizados, de criar novas memórias. E aí, esse caso foi muito importante para a neurociência, porque assim que se descobriu que o hipocampo e a amígdala estavam ligados, né, a essa área de aprendizagem e memória. Aqui tem uma imagem, né, de um cérebro normal, como se fosse visto interno, como se tivesse uma lâmina cortando, né, no meio, e vendo aqui, né, o hemisfério o direito e o esquerdo, e aqui seria a parte que tem o hipocampo, que foi removido. Então, este é o cérebro do HM, que não tem a parte do hipocampo em nenhum dos dois lados. Então, tadinho do HM, ele ajudou muito a neurociência, ajudou muito a chegar no que temos hoje, mas infelizmente ele ficou incapaz de ter novos aprendizados. Quem assistiu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, quando ela vai lá numa clínica e tem acho que é Tom 5 minutos, sei lá, alguma coisa assim, faz tempo que eu assisti, que ele se apresenta, dá 1 minuto ele se apresenta de novo, dá 1 minuto ele se apresenta de novo, foi mais ou menos assim. Ele só manteve memórias até antes do acidente de bicicleta, alguns meses antes, tal. Após remover o hipocampo, ele não conseguiu construir mais nenhuma nova memória. Bom, espero que tenha ficado claro os dois casos, a importância deles para a neurociência. E aí a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!